Solta suspirou e cancelou seu impulso elemental, retornando sua figura ao normal. Por enquanto, não precisava mais usá-lo. No entanto, seus doppelgangers estavam envolvidos em batalhas por toda parte. Todas as sombras estavam na linha de frente, lutando contra o exército da Gula. Cada um de seus doppelgangers era formidável o suficiente para enfrentar especialistas no reino da Quarta Algema. Na verdade, eram ainda mais fortes, pois seriam necessários pelo menos 2 especialistas desse nível para destruir um. O exército da Aliança estava travado em uma guerra total. Eles entraram em confronto feroz com o inimigo e vários especialistas começaram a revelar suas verdadeiras proezas. Os 4 anjos na linha de frente radiavam uma energia avassaladora. Seu poder permeou toda a área, captando a atenção de inúmeras pessoas. Manaka e Shizaki, os 2 representantes de Takamagahara, também deram tudo de si. Suas energias elementais e mana explodiram, abalando todo o campo de batalha. Eles estavam lutando simultaneamente contra vários oficiais de 6 círculos. Forte! Eles vão segurar os inimigos neste lugar, Solta pensou interiormente. Mesmo assim, alguns dos inimigos conseguiram passar e seguiram em direção ao país. Embora não fossem especialistas de topo, ainda podiam representar uma ameaça para Selnis, que era o lar de milhões de civis. Alguns segundos se passaram e Bezvin eliminou todos os especialistas na Quarta Algema que perseguiam Ono. Caindo, Bezvin murmurou enquanto olhava para os especialistas que havia matado, observando-os cair no chão como uma pilha de folhas. Ele então se virou e desapareceu na escuridão mais uma vez. Bezvin juntou-se à batalha. Ao ver isso, Solta não perdeu mais tempo. Eu deveria encerrar isso rapidamente. Preciso voltar para o país também. Ono, Genzu, Solta e Bezvin deram fim facilmente os 2 especialistas restantes do Corvo sem asas. Genzu e Bezvin já tinham vantagem ao enfrentar 4 deles, então era inevitável que fossem derrotados restando apenas 2 oponentes. Além disso, Solta e Ono também estavam presentes, selando seu destino. Alguns especialistas que queriam ajudar o Corvo sem asas chegaram, mas já era tarde demais. Todos os membros já haviam sido mortos. 2 grandes especialistas viram-se cercados e, no final, encontraram a morte. Sou vós! Sou vós! Os 4 que haviam acabado de terminar suas batalhas encontrarão-se cercados mais uma vez, desta vez por um grande número de oficiais de 5 círculos. Solta, Ono, Genzu e Bezvin trocaram olhares e acenaram um para o outro antes de avançar, colidindo com os inimigos diante deles. De repente, Solta parou no ar. Ele ouviu uma notificação familiar em sua mente e viu que havia completado a missão. Ele virou ligeiramente a cabeça e viu que Shen Yao e Li Guan haviam matado o último membro restante do Corvo sem asas. Todos os 6 especialistas finalmente morreram e a missão foi concluída. Ele estava determinado a destruí-los. Quanto à sua outra missão, Solta deu uma olhada no sistema. Matriz barreira filtro total, retorne ao país antes que a barreira feche. Tempo restante, 3 minutos recompensas, 800.000 pontos de experiência, 15 pontos de atributos livres e 7 pontos de habilidade. Solta respirou fundo, então lentamente abriu a boca e disse, Guerreiros do Olimpo, prestem atenção às minhas palavras. Voltem para Selnis. A companhia de guerra sob o comando de Eido e a guarda do martelo sob o comando de Santu permanecerão aqui. Genzu e eu voltaremos para Selnis. Sua voz reverberou e todos os guerreiros do Olimpo ouviram suas palavras. Eido e Santu se entreolharam antes de concordar. Foi decidido que ficariam aqui, o que significava que não poderiam lutar em Selnis. Nesse caso, não havia mais necessidade de poupar energia. Bum! Eido e Santu ativaram imediatamente a condução elemental. Eles deixariam o que estava acontecendo no país para Solta e Genzu. Tudo o que importava para eles agora era defender o seu posto. Os homens de Eido e Santu rugiram ferozmente, atacando o inimigo com grande impulso. Já não se importavam em voltar ao país, eles receberam suas ordens e estavam determinados a segui-las como verdadeiros guerreiros. Solta olhou para o campo de batalha. Ele deixaria este lugar para eles. Com esta decisão, haveria 2 campos de batalha nesta terra, um dentro do país e outro fora.
Cassie e Naruse já haviam feito essa escolha. Ambas entraram em Selnis e deixaram a maioria de seus homens fora do país, com apenas algumas dezenas de guerreiros acompanhando-as. Solta decidiu que a escolha valia a pena. Era melhor dividir as forças inimigas do que enfrentá-las num só lugar. Embora houvesse desvantagens nessa estratégia, ele já havia se preparado. Ele estava confiante de que os outros também estavam preparados. Os inimigos que entraram no país devem ser mais fortes. Na verdade, Solta reconheceu alguns rostos entre eles. Isso é bom. Ele respirou fundo e se juntou a Genzu, Besvin e Ono na eliminação dos oficiais de 5 e 6 círculos que cercavam. A velocidade deles era surpreendente. Em poucos instantes, já haviam despachado dezenas de oficiais de 5 círculos. Suas figuras disparavam para a esquerda e para a direita, executando habilidades assassinas que emanavam uma energia aterrorizante. Os oficiais caíram como grama diante de uma foice. Tudo o que puderam fazer foi atrasar os 4 por alguns segundos antes de morrerem. Os 4 guerreiros pararam e olharam para os oficiais restantes que os cercavam. Eliminamos metade deles. Deveríamos voltar. Se ficarmos mais tempo, o número de inimigos bloqueando nosso caminho só aumentará, sugeriu Ono. Besvin concordou com a cabeça. Tudo bem, não serão capazes de nos impedir agora, dado o número cada vez menor, afirmou Genzu. Solta concordou com a decisão. Ono e Genzu miraram no elo mais fraco da formação inimiga. Um mar de chamas e uma enorme lâmina de energia explodiram, matando 2 oficiais de 5 círculos num piscar de olhos. 5 círculos não representavam ameaça para eles, era o grande número que os tornava capazes de bloquear o caminho de Solta e dos outros. Bum! Eles destruíram a formação inimiga e voaram direto para o país. Solta os seguiu de perto, enquanto Besvin se escondeu na escuridão, onde ninguém poderia detectá-lo. Genzu olhou para trás. Eido e Santu estavam impedindo vários oficiais de 6 círculos, razão pela qual nenhum oficial de 6 círculos estava bloqueando seu caminho. Era tudo graças a esses 2 bravos guerreiros. Além deles, outros guerreiros também detinham os inimigos. Manaka e Shizaki e os 4 anjos estavam lutando contra os maiores especialistas do inimigo. Era uma luta até a morte. Tinha deixado de ser um simples teste. A barreira estava agora desativada e alguns inimigos invadiram. Guerreiros de diferentes facções se uniram para manter sua posição, impedindo o avanço do inimigo. Asfrit e Adel também estavam voltando, ao lado de Shen Yao e Li Guan. Algumas dezenas de seus homens estavam seguindo o exemplo. Contra os inimigos do país, acho que temos uma chance, Solta pensou interiormente, tranquilizado ao ver pessoas voltando para a Selnis. De repente, todos sentiram uma sensação arrepiante. Uma aura de mau presságio se espalhou rapidamente, cobrindo todo o campo de batalha. Bum! O chão tremeu violentamente quando vários especialistas abaixo do nível do Reino das Algemas caíram de joelhos. Uma aura esmagadoramente opressiva envolveu toda a terra, causando destruição massiva. Um homem vestido com uma armadura vermelha apareceu a 100 quilômetros de distância de Selnis. Os olhos de Ono se arregalaram em choque enquanto ela olhava para longe e murmurava, não. Um herói. As expressões de Genzu e Solta escureceram ao sentirem as flutuações de energia. Não havia espaço para dúvidas. Essa mudança repentina pegou todos desprevenidos. A guerra já havia chegado ao ponto em que um guerreiro classificado como herói foi despachado? Não importa o que todos pensassem, parecia cedo demais. Os principais especialistas de rank SSS ainda não haviam caído e um indivíduo classificado como herói já havia aparecido. Essa pessoa também está indo para o país? Se fosse esse o caso, seria incrivelmente perigoso. A maioria deles provavelmente morreria se isso acontecesse. Esse especialista ainda está muito longe. Precisamos entrar na barreira antes que ela feche. Besvin exclamou em voz alta. Sua voz tirou os outros do choque. Genzu e Solta sentiram com expressões graves. Eles continuaram a voar em direção a Selnis a uma velocidade extraordinariamente alta, suas figuras atravessando o ar como meteoros, deixando um rastro de luz atrás deles. Eles eram rápidos, mas o guerreiro inimigo classificado como herói era ainda mais rápido.
Voxos. O guerreiro classificado como herói acelerou pelo campo de batalha. Todos os guerreiros que bloquearam seu caminho foram esmagados até a morte. Ele atravessou tudo sem esforço, matando centenas de guerreiros do exército da Aliança. Eles estavam desesperados, exceto os anjos. Uma luz brilhante rompeu no céu acima de Selnes, envolvendo todos os seres vivos com um brilho sagrado. De repente, se sentiram rejuvenescidos. Um homem adornado com uma armadura dourada com 2 pares de asas brancas puras desceu dos céus. Ele ficou 20 quilômetros acima do solo, olhando para o homem de armadura vermelha. Como esperado, isso estava destinado a acontecer. Um guerreiro classificado como herói surgindo neste conflito, murmurou o anjo.